Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira dos Verdes, por favor. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, este debate serve sobretudo para que esta Assembleia se possa pronunciar sobre a construção europeia. E os Verdes consideram que falar do processo de construção europeia deveria implicar também que o próprio Conselho Europeu, regularmente, pelo menos, procedesse a uma análise dos caminhos das políticas da União Europeia e, sobretudo, dos seus resultados, porque o que nós vemos é que a União Europeia continua a fazer um grande esforço para alimentar os mercados e engordar o setor financeiro, ignorando completamente os cidadãos europeus e os povos da Europa. E, portanto, na perspectiva dos Verdes, a União Europeia tem de começar a olhar para as pessoas, tem de começar a olhar mais para os europeus e menos para a banca. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, na agenda deste Conselho, a questão das alterações climáticas volta a estar em discussão, desta vez na perspectiva da Cimeira Climática organizada pelas Nações Unidas. Como sabemos, a União Europeia pretende atingir a neutralidade carbónica em 2050. Sucede que, para muitos investigadores, esse objetivo ficará seriamente comprometido se a União Europeia mantiver a meta da redução de carbono até 2030 nos 30%. Para alguns investigadores, aliás, a União Europeia só conseguirá o objetivo da neutralidade carbónica em 2050 se houver uma redução de carbono até 2030 que se situa na ordem dos 65%. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, uma vez que neste Conselho certamente estará em debate o apelo do Secretário-Geral das Nações Unidas para que a União Europeia seja mais ambiciosa relativamente às metas de redução de carbono até 2030, o que pergunto é que posição vai assumir o Governo português neste desafio feito pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, que considera, aliás, que o objetivo da neutralidade carbónica só será possível em 2050 se a União Europeia alterar as suas metas de redução de carbono até 2030. Ou seja, as Nações Unidas consideram que a neutralidade carbónica só é possível em 2050 se a União Europeia alterar a sua meta de redução de carbono até 2030, abandonando a meta atual dos 30% e estabelecendo uma meta de 55% no que diz respeito à redução de carbono até 2030. E, portanto, basicamente o que queríamos saber é que posição vai assumir o Governo português nesta matéria, ou seja, como é que o Governo se vai posicionar face ao desafio lançado pelo Secretário-Geral das Nações Unidas para que a União Europeia até 2030 reduza o carbono em 55% e não nos 30% como está atualmente previsto. Muito obrigado. Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.